Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela em Cena. Eu sou a Suelen França. E hoje eu parto esse episódio de uma provocação. Será que todo conflito deve se resolver na justiça? Por detrás de qualquer conflito sempre tem algo maior. E hoje a gente vai falar aqui sobre constelação familiar. E para falar sobre esse tema vasto, eu recebo aqui Seni. Muito bem-vinda, querida. É um prazer estar aqui contigo, uma honra. Eu queria que tu começasse te apresentando brevemente para o pessoal. Eu me chamo Seni, nasci em Pelotas, sou consteladora familiar há 5 anos e a constelação familiar ela entrou na minha vida exatamente num momento bem difícil, em todas as áreas da minha vida. Então foi uma luz e um novo olhar na minha caminhada a partir daí. Que bacana. E para quem não, muitas pessoas já ouviram falar de constelação, mas para quem não sabe o que é, de uma forma simplificada, o que é a constelação familiar? Da maneira mais simples possível, a constelação familiar é uma forma de nós olharmos, de nós nos permitirmos ver uma questão por uma nova ótica, por um novo prisma. E a partir daí nos permitirmos algo novo nas nossas vidas. E como praticamente que a gente pode aplicar, por exemplo, a constelação na vida pessoal? De diversas formas, mas hoje, trabalhando com a constelação, a gente percebe que o que leva a pessoa a procurar o sistêmico, o olhar sistêmico, é uma trava, um ponto onde ela não consegue avançar na sua vida pessoal. E olhando também através disso quais as consequências e de que maneira tu consegue contornar através de uma nova consciência essas questões que te atrapalham ou te travam. E por que tu acredita que ela é tão importante e eficaz nessa resolução de conflitos? No Brasil, a constelação familiar sistêmica foi introduzida através do TJ baiano. Então, como ela busca o equilíbrio entre as três leis que regem a constelação, né? Que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Então, com essas ferramentas dentro de um campo ou dentro de um momento em que todas as partes envolvidas podem olhar uma questão, há a possibilidade de se equilibrar. Há a possibilidade de que algo novo alcance todas as partes envolvidas e que a vida consiga ter o seu curso de uma forma mais harmônica. Sim. E para a vida pessoal, assim, profissional, a gente trabalha a constelação de forma terapêutica, sim, psicológica. Tem pessoas ainda que é tudo muito pensam novo. que é algo espiritual e tem que desmistificar isso, né? Sim. Por exemplo, na vida pessoal, tu podes elencar um dos 5 círculos do amor, por exemplo. Amor, no caso, como é a tua relação com os teus pais, como é a tua relação com a tua infância e a tua juventude, como é a tua relação com a tua família, com o todo mais próximo de ti, como é a tua relação com o trabalho, como é a tua relação com a tua saúde, como é a tua relação com o dinheiro. Então, esses são os principais pilares que geram a consciência do ser humano, né? E a constelação familiar sistêmica, ela tem um olhar muito amoroso para que o equilíbrio chegue de uma forma mais tranquila, sem imposição. As poucas vezes que eu tive contato com a constelação, trabalhei muito essa parte da ancestralidade, né, que vem lá dos avós, dos tataravós, e eu fiquei muito nessa esfera. Mas é interessante saber então que existem esses 5 pilares. Sim, bacana. É aonde a gente é o ponto de partida de um trabalho. Claro que cada constelador vai ter a sua forma, o seu método, mas nunca fugimos do pertencimento, da ordem, do equilíbrio, da aceitação e dos 5 círculos do amor, que são esses círculos que eu te falei, que ficam em torno da gente, como esferas, representando a nossa vida. Os principais papéis que nós desempenhamos na vida.
Eu vejo muito assim, eu estudo muito filosofia, então eu vejo que é uma mistura de filosofia com psicologia. Gente, mas isso sou eu leiga falando, Não, mas né? é verdade. Especialista tá aqui. Não, é verdade. O teu olhar é muito sensível sobre o tema, porque Bert Hellinger, que foi o precursor da constelação familiar, ele era padre, filósofo, pedagogo, psicólogo. Então, era uma pessoa que, através da observação e o conhecimento, a gente, quando busca trabalhar com a constelação, a gente primeiro se conhece. A gente faz uma formação para se conhecer. O autoconhecimento é tudo. Exatamente. E a partir daí, nós disponibilizamos a trabalhar individualmente, ou em grupo, ou de uma forma empresarial, ou auxiliando no judiciário, como é usado também. Vou querer entrar depois nessa esfera do judiciário, mas ainda a gente está desbravando. E eu percebo que tem situações que utilizam bonecos ou algum tipo de encenação. Sim, isso... É de cada tipo de terapeuta, cada filosofia, que, enfim, estudo, ou normalmente é assim mesmo? É que depende muito da forma como a pessoa vai operar, né? A questão em si. Eu, por exemplo, eu uso âncoras de solo, eu uso os bonecos, eu uso cartinhas, eu uso, às vezes, quando eu vou atender a pessoa na casa dela, eu uso os próprios objetos, né, que estão na casa. Porque a tua energia, o teu pensamento, tudo isso tem prótons, elétrons, nêutrons, é energia pura. E tudo isso fica magnetizado. Pessoaliza, né? Humaniza, tu traz para a realidade daquela pessoa. Bacana. E nessa tua trajetória tem algum caso assim que te marcou profundamente? Tem um caso pessoal meu, na minha família, e também tem casos de pessoas que buscam o atendimento, né? E uma das minhas facilidades é a questão do centramento. Isso é a minha natureza trabalhar assim dessa forma. E foi muito bonito acompanhar uma pessoa que tinha um objetivo de vida, tudo mais ou menos direcionado para um lugar, e ela, através do seu centramento, através da tomada do seu lugar, ela pôde mudar a trajetória dela, agregando tudo o que ela vinha e toda essa intenção deste caminho A, vamos dizer assim. Ela juntou toda essa bagagem de conhecimento, de sensibilidade, de visão, de experiência e trouxe para essa nova jornada. Então é muito bacana poder ver, assim, é muito bonito poder ver uma pessoa se reinventar várias vezes e poder atuar no seu campo, no seu dia a dia de uma forma muito harmônica. Isso é muito bonito. Tem uma frase que eu não sei, eu sempre cito ela, mas eu não sei dar créditos, né? Que é: o mesmo homem nunca entra no mesmo rio duas vezes, porque nem não vai ser o mesmo homem e não vai ser o mesmo rio. Então é o fluxo da vida, né? Sim. Eu vejo muito a constelação como um fluxo. A constelação, ela caminha justamente porque nós buscamos o equilíbrio, né, através da ordem e do pertencimento. Ela caminha, ela te conduz exatamente para esse fluxo. E nesse fluxo, tu vais poder te apresentar novamente a ti mesmo, sobre um outro olhar, um olhar mais essencial, um olhar mais centrado, um olhar mais empoderado também. Muito bom. De tu tomar poder da tua força, tomar consciência do que o teu ser único representa nessa teia enorme dentro desse planeta que a gente vive. É incrível como olhar para a gente, para dentro, e entender a origem do conflito pode desencadear tantas coisas boas, né? Entender a origem e integrar, incluir. A grande chave da constelação é que ela nos dá a possibilidade de olhar de uma outra perspectiva e incluir aquilo que até então nós mesmos não permitíamos. Nós mesmos não dávamos espaço para essa situação. E aí sim o fluxo consegue passar. Porque de uma maneira ou de outra, as coisas sempre se resolvem.
sempre. É incrível que a gente tem, sem ter a consciência, a gente tem a mania de empurrar os probleminhas para baixo do tapete, esconder. Por que eu vou mexer naquilo ali? Eu quero tirar da minha vida e não, tem que trazer, tem que pertencer. Organizar, incluir. Incluir era a palavra. Incluir. E é interessante, assim, porque na jornada, seja como consteladora ou como consulente, uma pessoa que busca a terapia também da constelação, exatamente é se reinventar a partir desse lugar e tirar aprendizado e força da fragilidade, da vulnerabilidade. Que lindo, que lindo. E falando sobre raízes e pertencimento e sobre o que precisa estar no lugar, eu vou aproveitar e convidar a Seni, para assistir conosco o nosso Cena Vivida, que todo episódio eu apresento uma partezinha lá da Puglia que eu conheci. E nesse episódio está muito especial, porque foi uma das cenas vividas mais simbólicas que eu tive, que foi em Polignano a Mare. Estou aqui em Polignano a Mare, uma das cidades mais encantadoras da Puglia. É famosa pelas falésias sobre o mar Adriático, e essa é uma daquelas paisagens que parece poesia esculpida na pedra. Aqui as falésias de calcário despencam direto no mar Adriático, um cenário de beleza bruta e serena, onde a imagem fala mais alto que qualquer palavra. Do alto da sacada, o centro histórico se revela vivo, entre risos, vozes e o som das bicicletas. Justo neste fim de semana, uma competição internacional de ciclismo tomou conta das ruas e coloriu a rotina da cidade. E foi dada a largada. E no mar, o sol reflete nas falésias e tudo silencia. Penso como a imagem também é isso. Não o que mostramos, mas o que deixamos sentir. E presença é o mais raro dos luxos. E nesse passeio de barco, ali logo mais, encravado na rocha, o lendário Grotta Palazzesi. Acho que é assim que se fala. É um dos restaurantes mais exclusivos do mundo, com mesas voltadas para o infinito azul do Adriático. Um jantar aqui exige reserva de semanas, um luxo esculpido pela própria natureza. E de volta ao centro, os artistas tomam conta das ruas. Pinturas, esculturas, canções. Aqui a arte é ofício e também resistência. Cada esquina é uma assinatura viva da cidade. E é claro que não poderia faltar comida, porque na Itália comer é quase um ato sagrado. É presença, é prazer, é poesia servida em prato. E até o próximo destino, onde a cena recomeça. Como vocês viram, Polignano a Mare é um lugar magnífico, cheio de história e beleza natural. Mas mais do que isso, ele me ensinou muito sobre presença e sobre o fluir. Que é o que a gente estava falando aqui, eu vejo muito sobre esse movimento na constelação. E eu quero aproveitar, então, e conversar com a Seni sobre essa parte humanizada que vem para o judiciário. Hoje a constelação familiar ela é utilizada no judiciário por diversos tribunais. E ela é inclusive chancelada pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, entendendo a constelação como pacificadora e conciliadora. A gente vê muito no direito de família e, por vezes, também no direito criminal. Então, Seni, eu quero ver de ti, assim,
qual é o teu olhar sobre essa integração do direito com a constelação? Como eu te falei antes, a constelação ela foi introduzida no Brasil através do TJ baiano. É muito novo ainda dentro do judiciário essa perspectiva. Algumas pessoas ainda confundem como obrigação de participar, mas não. As partes de um processo, elas são convidadas a olhar a questão de um âmbito mais tranquilo, de um âmbito mais natural possível, para que tu chegue num lugar próximo do neutro, para que se entenda onde começou a questão, a origem daquilo tudo, e para que haja uma oportunidade real de liberação, que as pessoas não fiquem amarradas mais naquela questão. Por exemplo, se é uma sucessão familiar, vai muitos anos as pessoas questionando Muito tempo. 30 centímetros de uma terra, ou a torneira da pia do apartamento. Uma guarda de uma criança. Exato. Sendo que a possibilidade de equilíbrio e conciliação, ela abre numa esfera energética uma magnitude muito melhor, para que de verdade vá na direção da tua vida, sem levar contigo coisas que se arrastam por vezes, por gerações. Muito tempo. Passam de avós para filhos, então é muito interessante quando as partes conseguem sentar e conversar, olhar a questão de uma maneira mais harmônica, e o saldo disso sempre é positivo, porque nesse lugar sempre existe crescimento. É importante todos estarem dispostos, por isso não é imposto, né? E como traz essa questão, entre aspas, né? Estou falando de uma forma leiga, essa encenação, essa movimentação, eu acredito que as pessoas conseguem se visualizar ali e entender toda a dinâmica, né? Com certeza, o teu olhar é muito perspicaz sobre a constelação. É isso mesmo. E que eu tenho a outra parte do olhar, que é o processo. Que, gente, é só papel. Papel não é... A pessoa não consegue entender uma vida ali, né? Então, eu acho perfeito. E tu acreditas, então, que é realmente possível humanizar o direito através desse olhar sistêmico? Com certeza. Desde que as pessoas queiram. As pessoas precisam tomar a decisão de querer olhar dessa forma. E como eu te disse, é novo ainda, a gente tem muito que caminhar, mas com certeza, eu te digo por experiência própria, o que a constelação fez na minha vida. Quando eu disse sim a esse olhar, era um momento, na época eu vivia todos os conflitos possíveis que tu possa imaginar. Familiar, financeiro, saúde, relacionamento e trabalho. Então, as 5 esferas, aquelas? Todas elas ao mesmo tempo. Todas elas ao mesmo tempo. É a vida empurrando para o movimento. Exatamente. Guria, tu é consteladora e tu nem sabe. Sensitiva. Não, mas eu quero. Inclusive, a gente vai conversar melhor depois. Já estávamos antes aqui nos bastidores. Sim. Eu sou uma entusiasta, gosto muito. E como que o advogado, tu acredita, assim, ele pode se beneficiar com esse olhar da constelação? De diversas formas. Ele pode olhar a própria carreira dele. Ele pode olhar o sentido, ele pode olhar a essência do trabalho dele, ele pode olhar a direção do trabalho dele. Ele como advogado. Ele com um cliente, né? Por exemplo, às vezes tu tem uma pessoa que não quer largar aquela questão que para ela é muito difícil, é muito dolorosa, é muito pesada, mas existe a necessidade que ela olhe isso para que a vida dela flua melhor. O advogado pode propor isso, se ele entender, se ele experienciar a constelação, ele com certeza ele transmite para as pessoas em torno dele, sejam clientes, familiares, amigos. Eu por um tempo eu atuei em direito de família e eu acabei me distanciando porque era muito difícil ver esses conflitos. E eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu acho que hoje eu tenho um olhar mais consciência também. Então eu como advogada eu percebo que se a gente consegue chegar ali na origem, entender um pouquinho mais daquele conflito, por que se estabeleceu aquilo ali,
a gente vai conduzir muito melhor um processo e aquela dinâmica das partes, né? E aí existe a possibilidade dos fios invisíveis que prendem aquela questão, aí prende a ti, prende, no caso se é uma questão de família, prende o pai, prende a mãe, prende o filho, prende a sogra, sabe? Vai trazendo mais confusão, mais caos do que propriamente uma solução. E repetição de padrões, né? A gente percebe muito. Com certeza. Então, tudo isso conseguimos trabalhar com a constelação. Conseguimos. Olha aí, gente. Conseguimos. A constelação, ela é uma potência, junto com outras ferramentas, com acompanhamento psicológico, com a orientação de um advogado, sabe? É uma ferramenta que ela vem para somar. Se nós tivéssemos que pegar um símbolo para representar a constelação familiar, seria o símbolo de mais. Ela agrega, né? Ela não Sim. segrega. Ela Muito agrega. Bom. Ela inclui o tempo inteiro e é nesse lugar que o movimento, que o fluxo acontece. E tu consegue te empoderar, tu consegue tomar isso. E Seni, o que tu percebe que mais transforma uma pessoa depois que ela teve essa vivência com a constelação? Uma coisa só para te dizer... Não, pode mais, fala mais para nós. O que mais transforma uma pessoa é quando ela entende, muitas vezes, que aquele papel que ela está representando é um padrão. Não é essencialmente ela. Ela faz aquele movimento, ela toma aquela direção, ela usa determinadas palavras, porque ela viu diversas vezes isso durante a condução da jornada dela, e ela repetiu. E ela, de uma certa maneira, se acostumou ali. Quando a gente vê, é igual quando uma borboleta sai do casulo, sabe? Incrível. É um movimento, mas quando vê a pessoa toma conta de si, abre as suas asas, se disponibiliza de fato a caminhar com os seus passos, levando os que vieram antes junto contigo. Mas não são eles que atuam, é tu. Honrando, mas não se aprisionando. Exatamente. Muito bom. E para quem sente que está nessa repetição de padrões, por onde começar para essa libertação? Escolhendo um tema, principalmente o que te trava. O que me movimentou para procurar a constelação familiar foi, eu queria sair de uma sociedade e eu não consegui. E esse não conseguir começou a embolar os outros campos todos. E aí, quando eu me vi numa situação em que a minha saúde estava a perigo, eu digo, vamos começar a olhar para esse lado aqui, vamos começar a aprender. E aí tu vai vendo, a velha metáfora da cebola. Tu vai olhando uma parte, daqui um pouquinho tu olha outra parte, e tu vai caminhando com certeza mais leve, porque tu começa a ficar mais neutro, mais harmônico, mais tranquilo. Incrível. Bom, eu tô aqui, uma aula, né? Adoro esses temas. Eu quero te agradecer, Seni. E eu quero que tu deixe uma mensagem aí final para as pessoas que estão nos assistindo, que já sabem um pouco ou não sabem nada de constelação, mas hoje com certeza vão sair enriquecidas aí com o teu conteúdo. Por onde começar? Em primeiro lugar, eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui e transmitir, né? Transbordar o que é a constelação familiar. E eu diria para ti que está em casa, que tu olhasse com bons olhos as dificuldades que tu tens, os desafios que tu tens, e procurar dentro de ti o que faz sentido para ti na tua vida, o que te movimenta, o que te faz feliz. Entendendo que todos os que vieram antes da gente, eles fizeram um trabalho com certeza mais difícil que o nosso. E respeitar essa existência, essa precedência, é o começo. Muito bom, obrigada, viu? Eu que agradeço. E eu quero aproveitar também para agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, a REC Brasil Assessoria, que é uma consultoria em renegociação tributária,
a Pórtico Móveis, que é responsável pelo nosso cenário tão lindo, a Luíse Kellen e a Rita Michele, Clínica Estética. Muito obrigada por hoje e até o próximo episódio.